Como é triste quando alguém está diante do sublime, do divino, do próprio Jesus Cristo e tem a oportunidade de aprender dele e até mesmo de perguntar as coisas mais maravilhosas e os grandes mistérios da vida. E tudo que essa pessoa se preocupa é com a briga que ela teve em casa com o irmão. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia e vamos continuar do ponto que a gente parou na nossa última conversa. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13. Jesus vinha ensinando e ensinando coisas sublimes e alguém da multidão grita assim: diz para o meu irmão dividir a herança comigo, que não tinha nada a ver com o assunto. Alguém atropelou a conversa. Multidão, né? Como sempre, a gente já viu, o discípulo caminha com Jesus, multidão vai lá ver o que está acontecendo, não tem compromisso, não quer aprender, não quer ser transformado. E aí a pessoa olhou e viu, um rabino. A palavra rabino, ou rabi, é um professor, é um mestre, né? E os mestres, eles eram pessoas muito respeitadas, pessoas de autoridade. Então, ele percebe que é um rabino, e olha que esse rabino estava ensinando verdades celestiais. Nós lemos aqui no capítulo 12, vimos o vídeo anterior. E esse homem, em vez de ficar ali aprendendo e de repente até indagar mais, bom exemplo, a mulher samaritana que nós lemos lá no Evangelho de João, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, ela, ao ter uma conversa com Jesus, ela percebe que ele é alguém especial, ela percebe na visão dela que ele era um profeta e fala, vejo que és profeta. E aí ela bota uma indagação diante de Jesus sobre o culto a Deus. Ou seja, ela teve a perspicácia, a inteligência de aproveitar o momento. Esse aqui não teve. Esse aqui estava preocupado com a herança com o irmão. Então vamos lá falar um pouquinho sobre herança nesse contexto, tá? Tem duas possibilidades aqui. Qual era o costume da época? O costume da época era o seguinte, a herança se dividia pelo número de filhos mais um. Como é que era isso? 5 filhos, a herança era em 6 partes. 2 filhos, a herança era em 3 partes. 4 filhos, a herança era em 5 partes. E o mais velho recebia 2 partes. O mais velho recebeu o dobro. Então o filho mais velho primogênito tinha a herança em dobro. Esse era o costume social. O primogênito ele carregava uma série de responsabilidades, ele cuidava dos pais quando velho, uma série de coisas, então herdava em dobro, normal. Dificilmente esse homem aqui seria o caso de ele estar brigando porque o irmão mais velho não fez a partilha conforme o costume e a lei. Porque para isso ele recorreria às autoridades. Vamos supor que o irmão mais velho dividiu a coisa em 3 partes, em vez de pegar 2, pegou 2,5. Ele iria para as autoridades. Aqui o mais provável é que ele está pedindo para Jesus subverter a ordem e dizer assim, faz ele dividir igual por igual. O senhor está com esse papo todo de amor aí, né? Essa coisa toda de amor. Então, manda meu irmão me amar. É mais ou menos assim. É igual aquele pessoal que não lê a Bíblia e que vê aí um filme ou um quadro de Jesus, sabe aquelas representações inadequadas de um Jesus anestesiado, com aquela cara assim de perdido que você vê em quadros e filmes? Eu já vi coisas assim. Eu já vi um filme que parecia que o personagem da história não era Jesus, era alguém com algum transtorno, porque o filme todo o homem falava assim e fazia gestos. Era uma coisa horrível de ver. E tem gente que acha que isso é Jesus, né? Então vê aqueles quadros também, né? Daquela coisa assim, os olhos meio perdidos. E aí faz uma teoria na sua cabeça de um Jesus que fala sobre um amor, abelhinhas, florzinhas, nada a ver com a Bíblia, né? Tem gente até falando, já ouvi isso, né? Que Jesus, ele foi para a Índia aprender do hinduísmo. Só tem um probleminha, né? O que ele ensina contraria o hinduísmo completamente, a ponto que na Índia muitos cristãos já foram assassinados por pregar o evangelho de Jesus. Então é estranho, né, dizer que ele foi lá aprender e aí os discípulos dele, quando vão para lá, são assassinados. Tá vendo? Né? Então a gente tem que ir para a Bíblia e conhecer o que a Bíblia fala. Então esse cidadão aqui, talvez tivesse muito mais nessa coisa, vou aproveitar esse rabino aí, né, e pedir para ele fazer aí um paz e amor aí e mandar meu irmão rachar meio a meio. E a resposta de Jesus é ótima. É assim, homem, quem foi que me fez de juiz ou árbitro entre vocês? Desde quando que eu sou juiz para fazer partilha de bens de vocês? E aí ele pega esse gancho e segue com o ensino. Então ele falou, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Veja que ganância não é uma coisa só. Isso aqui me chamou a atenção quando eu li esse texto. Todo tipo de ganância. Existem várias formas de ganância.
A ganância se expressa de diversos meios. Dentro da família, nos negócios, na relação de vizinhos, na relação com estranhos, só na mente, né? Fiquem de sobreaviso. A vida do homem, ela não consiste na quantidade dos seus bens. Tem gente que ainda hoje pensa que é isso, né? Pensa assim, eu vou... até a gente fala por forma de expressão, né? Tem que ganhar a vida. Como se ganhar os bens fosse ganhar a vida, né? Tem que ganhar a vida deveria ser algo assim, a pessoa vai mudar os seus caminhos para andar com Jesus, né? Tem que ganhar a vida, né? Mas é muito comum esse pensamento que a vida de alguém consiste nos seus bens. A pessoa não fala assim, perdi tudo. Tem gente que fala isso, perdi tudo. Eu já vi gente dando depoimento depois de catástrofe natural e alguns com razão chorando a perda de suas coisas, né? E tinha gente que se referia ao perder tudo como perder os seus bens. Outros choravam pelo perder tudo porque perderam pessoas, familiares morreram. E outros se alegravam porque diziam assim, eu perdi minha casa, perdi meu carro, mas a minha família está toda comigo. Então tá vendo as percepções diferentes sobre no que consiste a vida de um homem? E Jesus fala, não é nos bens, não é nos bens. E ele contou uma parábola. Parábola é uma história que Jesus conta, não só Jesus. Vários mestres da antiguidade usavam e ainda usam, ainda se usa hoje, parábola. O que é isso? Jesus quer transmitir uma verdade superior, que as pessoas não conseguem compreender de maneira fácil. Então ele pega uma história da vida cotidiana, com elementos cotidianos, e conta essa história para, por meio dessa história, transmitir verdades superiores. Qual é a parábola que ele contou? A terra de um homem rico. Então, um homem rico tinha uma terra, ele já era rico. E essa terra produziu muito. Então veja que o homem já era rico e deu certo. A produção dele foi muito grande. Então um rico ficou ainda mais rico. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Pare agora e daqui por diante perceba uma ausência gigantesca nessa história e na fala desse homem. Sabe o que falta na história dele? Os outros. A partir de agora não tem Deus e não tem os outros, é só ele. O que eu vou fazer? Não tem onde armazenar minha colheita. A coisa deu tão boa para ele. Se ele já era rico, ele já tinha os seus celeiros. Mas deu tanto a colheita que não tinha onde colocar a colheita nova. Falou, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ele era muito rico, então ele podia fazer isso com facilidade. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Veja que ele não deixou nada de fora. Toda a sua safra e todos os seus bens iriam para onde? Para o depósito. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. O tempo todo nessa história desse homem é ele e ele. Não tem mais ninguém na história. É ele e ele. Ele juntou bens, vai derrubar os seus celeiros, fazer os maiores, coloca tudo lá dentro, bens, colheita, tudo lá, e vai falar para si mesmo. Ele fala, ninguém fala para ele fala para ele. Descansa, coma, beba, vai aproveitar a vida. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Veja a palavra para tolo. Nessa mesma noite, a sua vida será exigida. Aquele homem não sabia, mas era aquela noite em que terminava a vida dele. Todo mundo morre um dia, todo mundo. Bom, até hoje teve duas exceções, né? A gente teve Enoque e Elias que não morreram, foram vivos para o céu. E a gente sabe que no dia final da existência humana, quem estiver vivo e estiver com Cristo já vai ser direto transformado, sem passar pela morte. Mas o padrão é que a gente morre, né? E ninguém sabe o seu dia. Esse homem não sabia que aquele era o dia em que encerrava-se a vida dele. E aí então, quem ficará com o que você preparou? Bom, isso depende, na verdade, da natureza do que ele preparou. Ele só preparou bens. Ele só preparou coisas materiais. Mais nada. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que seria o natural? O natural seria que essa pessoa, ao se ver diante de tamanha riqueza, de tamanho acréscimo de riqueza, primeira coisa, obrigado, Senhor. Primeira coisa, um agradecimento a Deus, que fez a plantação dele prosperar tanto. E aí, olhar ao seu redor e perceber,
agora eu tenho como ajudar aquelas pessoas que precisam de mim. Eu tenho muito mais até. E aí partir para um auxílio para os outros. O problema não é ele ser rico. O problema não é ele ficar mais rico. O problema é que ele esqueceu que o universo não foi criado por ele, que a colheita não foi criada por ele, que não foi ele que fez a colheita crescer. Foi Deus. A Bíblia ensina isso pra gente. E existem ótimos exemplos na Bíblia de gente que prosperou, que cresceu e que teve essa atitude. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E aí, com amor no coração, foi ajudar o próximo. Mas esse homem não é rico para com Deus. Ele não era um homem que tinha Deus na sua vida um menor espaço. Não tinha um coração voltado para o amor, para a adoração, porque não teve nenhuma frasezinha assim. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou. Nada, nada, nada. Zero com Deus. E aí, quando ele morreu? Bom, ele deixou apenas bens. E esses bens foram virar uma herança para alguém ou foram tomados pelo Estado. Mas, enfim, essa pessoa é apagada da memória da história. No entanto, aqueles que são benfeitores, aqueles que tiram do seu para o próximo, eles são lembrados no céu e na terra. E não precisa ser rico, não. Não precisa ser rico, não. Basta ter um coração bem disposto e ajudar o próximo. Quando esses partem, seus nomes são lembrados no céu e na terra. Então, o Senhor se dirigiu aos seus discípulos e ele acrescentou. Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, com o que vão comer, nem com o corpo, quanto o que vestir. E aí ele então vai ensinando que a vida é mais importante que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. E ele dá exemplos da natureza. Olhem para os pássaros, para os corvos, né? Eles não semeiam, eles não plantam. Mas eles têm sempre comida. Não tem armazém, não tem celeiro, mas Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que esses pássaros. Quem, por mais que se preocupe, pode acrescentar. Aqui eu vou usar medidas nossas, tá? Quem que pode acrescentar 1 metro à sua vida? Aí você fala assim, não seria um dia? Não, Jesus usou uma expressão mesmo de distância, como se a vida ela se transcorresse numa distância, né? Como se a gente estivesse vivendo um caminhar. Então ele falou, por mais que você se esforce e se preocupe, você acrescenta algo à sua vida? Não. Vocês não podem fazer uma coisa tão pequena quanto acrescentar algo à sua vida, porque se preocupar com o restante. Para você e para mim pode ser algo muito grande, para o Senhor é pequeno. É algo que está no perfeito e absoluto controle dele, como qualquer outra coisa, e ele considera isso pequeno. Então, você não consegue resolver isso e está preocupado com o resto? Veja que a questão não é se ocupar, não é trabalhar, é se preocupar. Se ocupar antes. Fica com a cabeça entrando em erupção como um vulcão, preocupado com as coisas materiais. Trabalhe sim, produza sim, mas não viva em função dessas coisas, não viva com a cabeça cheia, tentando hoje trazer preocupações do amanhã e do depois da manhã. E observem como crescem os lírios, né? Os lírios são plantinhas, flores bonitas, né? Se eu falar, olha, eles também, eles não trabalham e não tecem, né? Eles não fazem fios, eles não fazem tecidos. No entanto, nem Salomão, no seu esplendor, se vestiu como um deles. Salomão foi o rei mais rico da história de Israel. E a riqueza, o esplendor do seu reino era notório. Vinha gente de outros países para ver, como se aquilo fosse um local de exposições, de tão bonito que era. E o Senhor fala, se Deus veste assim hoje uma erva do campo, que hoje está lá e amanhã é queimada no forno, quer dizer, seca, serve como combustível, quanto mais vocês, homens de pequena fé, né? Não busquem ansiosamente. A questão não é, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Porque o mundo pagão está correndo atrás dessas coisas. O mundo pagão é um mundo sem Deus. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. E essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Então, nossa primeira relação não é com as coisas, é com Deus. E aí as coisas vêm, são acrescentadas. Porque Deus é bom e permite que a gente trabalhe, e a gente trabalha e as coisas são acrescentadas. Mas o foco nosso é o reino de Deus. Porque tudo isso que a gente vê aqui hoje é passageiro. O reino é que é eterno. Então a gente está aqui plantando para o que é eterno. O foco tem que estar no que é eterno, não no que amanhã vai desaparecer. Não tenham medo, pequeno rebanho. Pequeno rebanho, né? Rebanho é o conjunto das ovelhas.
Você está falando assim, vocês são um conjunto de ovelhas e são um conjunto pequeno. Realmente eram poucos discípulos naquele momento. Não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então eles são poucos, aparentemente fracos, mas o Pai se agradou em dar o reino àquele rebanho de discípulos, que hoje somos nós. Vendam o que têm e deem esmolas. Então, em vez de se preocupar em adquirir, o Senhor fala, faça o contrário. Venda e dê esmolas. Ele não está aqui dizendo, isso aqui não é uma regra, que todo discípulo de Jesus deve vender tudo o que tem e dar como doação, como esmolas. Não. Está falando, está preocupado, está ansioso, tem um remédio para isso. Quer o remédio? Pega uma coisa que você tem, vende e doa isso para o outro. Pronto, você fica com menos e tirou até um peso da sua vida. E você passou a confiar mais em Deus e menos nas suas riquezas. Claro que também isso aqui é um ótimo conselho para qualquer pessoa, em qualquer época, que quiser vender e doar para o necessitado. Fará, sim, uma ação muito boa, mas não é regra, não é lei para todos. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. As bolsas eram onde se guardava o dinheiro, e elas gastavam com o tempo, mas numa bolsinha de couro, se gastasse, furasse, caía as moedas e a pessoa perdia a sua riqueza e não percebia. Façam um tesouro nos céus que não se acabe, onde a ladrão nenhum chega e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então o Senhor está falando o seguinte, façam uma poupança, façam o seu tesouro no céu. É lá que vocês vão passar a eternidade. Lá, ninguém rouba e traça não destrói. Qual a ideia aqui de roubo e destruição? É que as riquezas que a gente tem nesse mundo, elas podem ser destruídas. A ideia aqui da traça é destruição. Por exemplo, um acidente de carro pode destruir o seu carro e você ficar sem seu carro. Isso acontece nesta realidade, né? Existe o ladrão. Existem pessoas que, por maldade, tomam aquilo que é nosso. Nós somos sujeitos a isso. Isso eu estou falando. Façam seus tesouros no céu. Lá não tem disso. Então, em vez de se preocupar, passar a sua vida se preocupando com acumular coisas aqui, sim, tem as coisas aqui, mas o seu tesouro mesmo, o seu tesouro no céu. Por quê? Onde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Veja aqui, se eu sou uma pessoa que a minha mente, o meu tesouro, aquilo que eu considero de mais precioso, é o dinheiro que eu tenho na conta, ou o carro que eu tenho na garagem, ou a casa que eu moro, é nessas coisas que meu coração está. Se meu coração está nessas coisas, eu vivo em função dessas coisas. Agora, se eu tenho as mesmas coisas, eu possuo as mesmas coisas, mas o meu tesouro está no céu, o meu coração está no céu. E a minha atenção, o meu esforço, o meu foco de vida, ele é celestial. Mas eu possuo as mesmas coisas. Veja que a questão não é o possuir ou não possuir. É onde é que está o seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima. E nós vamos continuar fazendo o que sempre fazemos aqui. Estudamos a Bíblia. Até lá!